Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa está no ar e hoje é comigo, Etel Corrêa. Eu te agradeço pela companhia. Olha, a gente começa essa edição falando de chuva. E a notícia não é nada boa, não. Uma pessoa morreu no centro de Belo Horizonte depois que 3 árvores caíram em cima de um táxi que passava pela Rua dos Timbiras. Ventava muito na hora do acidente. Uma cena que impressiona. A árvore de 15 metros ficou atravessada na Rua dos Timbiras. Os troncos e a copa achataram o teto do táxi que passava pelo local. O motorista está consciente. Aí o motoqueiro parou na hora, né? Pegou um machado emprestado com os rapazes do lado ali. Aí estava cortando a árvore, né? Para tentar levantar a parte da árvore que estava em cima do carro, né? Para tentar salvar o motorista, né? O motorista não resistiu aos ferimentos. Fábio Teixeira Majestes tinha 36 anos e há 5 trabalhava como taxista. Segundo este parente, o homem deixou 2 filhos, um de 6 e outro de 11 anos. Neste outro veículo preto, que também foi atingido, estavam um motorista de Uber e um passageiro. Os 2 tiveram ferimentos leves. Segundo testemunhas, o trânsito estava fluindo normalmente quando, durante o período chuvoso, né, a árvore veio a cair sobre os veículos. A palmeira ainda arrancou os fios de energia elétrica e puxou um poste, que atingiu este outro táxi, que estava parado no ponto. O motorista ainda estava muito abalado. Estava ventando muito e aí desceu a... A árvore é uma palmeira tripla. Segundo os bombeiros, uma espécie de grande porte, mas com pouca raiz. Não suporta chuva, muito menos ventanias. Exatamente os elementos que causaram a queda dela. Do alto dos prédios, os moradores pareciam não acreditar no acidente. Para seu Márcio, foi uma tragédia anunciada. Com relação às outras árvores, nós também já tínhamos solicitado a poda dessas árvores e também a sua remoção e corte, exatamente porque pressentíamos que essas árvores estão velhas e poderiam causar um acidente a qualquer hora, como ocorreu lamentavelmente hoje. O quarteirão da Rua dos Timbiras, entre a Avenida João Pinheiro e Rua da Bahia, foi todo isolado para retirar o corpo da vítima e a árvore. É uma tragédia anunciada mesmo, né, gente? Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a árvore se encontrava saudável, sem nenhum sintoma que levasse a indicação de corte. E que a palmeira caiu por causa dos fortes ventos que atingiram a cidade durante o temporal da tarde dessa segunda-feira. Ainda de acordo com a nota, uma outra queda ocorrida na Praça 7 também foi motivada pelos fortes ventos no local. E o temporal que atingiu a região metropolitana na tarde dessa segunda provocou ainda vários estragos. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 30 chamadas relacionadas à queda de árvores. É aquela história que a gente já falou, de cidade-jardim, árvores que nem sempre são adequadas para o local onde elas estão plantadas ou que estão doentes e não podem ser cortadas por causa da burocracia. Aí os acidentes se repetem, né? Em Contagem, na Grande BH, uma árvore de grande porte ficou pendurada na rede elétrica e atingiu um carro que estava estacionado na Avenida Princesa Isabel. Um poste também tombou. Em Betim, a queda foi na Praça Tiradentes, no centro. 2 pessoas foram atingidas, uma delas ficou ferida nos pés. O local já foi liberado. Na Praça 7, na região central de BH, uma árvore caiu em frente ao Cine Teatro Brasil. Ninguém foi atingido. Em Nova Lima, a força da água impressionou quem passava pela Praça da Matriz. Alguns bairros foram tomados pela enxurrada. Na capital, segundo a Defesa Civil, as rajadas de ventos atingiram 85 km por hora na região da Pampulha. Choveu granizo em algumas áreas, como no bairro Caiçara. Pois é, e agora nós vamos falar ao vivo com o repórter Ilson Gomes, que está na região central de Belo Horizonte e tem mais informações. Ilson, boa noite. Como é que está a situação aí agora? Boa noite a todos de casa. Bom, como você vê aí, olha, chove neste momento aqui na Rua dos Timbiras. A gente vai conversar agora com o Tenente Pedro Aihara, que estava aqui acompanhando os trabalhos que terminaram agora há pouco, né? O carro do taxista foi retirado, o outro veículo também foi retirado, a árvore aí precisou ser toda cortada em pedaços e retirada aqui do local. Nós vamos conversar com o Tenente Pedro Aihara para poder falar desse trabalho, né? Foi muito difícil, Tenente. Boa noite. Sim, um trabalho que durou
demorou mais de 6 horas, né? Então cerca de 25 militares envolvidos, realmente com a preocupação, em primeiro lugar, de realizar o atendimento à vítima. Infelizmente a gente teve uma situação de um óbito e depois ele de poder retirar esse corpo do interior do veículo, fazer realmente trabalho de desobstrução da via. Como vocês puderam verificar, é realmente uma árvore de grande porte e ele demanda um trabalho bastante cuidadoso, no intuito de retirar essa árvore sem oferecer nenhum risco para os transeuntes da região. De acordo com o próprio, a Corporação do Corpo de Bombeiros, de janeiro até agosto já foram quase 7.000 ocorrências envolvendo árvores em todo o estado. Qual a orientação para casos aí de períodos chuvosos, como começam a partir de agora? Qual a orientação que vocês dão para as pessoas que vão parar os carros nas ruas nesse período aí de muito vendaval? Agora em outubro a gente está iniciando o período chuvoso, né? É um período que ele vai até março e nesse período é importante a gente ter uma atenção redobrada. Tem o primeiro local, né? Se a gente tem uma árvore, né, nas imediações da nossa casa, verificar a situação de saúde daquela árvore, se está uma árvore saudável, realizar a poda preventiva nessa árvore, se necessário, e realizar essa poda da maneira correta e em caso de chuva, observar realmente qual está sendo o comportamento daquela árvore. Entrando numa situação de emergência, realmente retirar as pessoas que estão naquela proximidade e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Agora é bom ficar de olho também no estacionamento, né? Não parar carro próximo a árvores, principalmente aquelas árvores mais antigas, que, né, grande quantidade delas em Belo Horizonte. Exatamente. Aqui na cidade a gente já tem uma característica, né, de ser uma cidade bastante arborizada, então nesse momento de período chuvoso é importante a gente ter essa atenção redobrada. Estacionar preferencialmente um local coberto, um local que oferece uma segurança maior e, se não for possível, realmente observar onde se está estacionando, sempre pensando na possibilidade de uma chuva, de um início de um vendaval. Agora, orientação também para os casos de inundações que acontecem muito por causa desse período chuvoso, né, Tenente? Com certeza. Existem algumas regiões, né, na cidade que já são conhecidas aí, né, por apresentar alagamentos e é muito importante a gente não tentar enfrentar esse tipo de situação. Então, começou realmente o alagamento, se eu estou no meu carro, eu interrompo meu percurso, aguardo um lugar seguro, espero a chuva terminar para depois prosseguir. As pessoas acabam insistindo realmente nesse comportamento e acabam não sendo um comportamento adequado. Muito obrigado pela entrevista. Então, só lembrando, a Defesa Civil lançou o alerta até 8 horas da manhã, de chuvas e rajadas de vento que podem chegar até 65 km por hora. Retel, é com você aí no estúdio. Ok, obrigada, Ilson. Então é isso aí, gente. Todo cuidado é pouco nesse período de chuva perto das árvores que a gente tem aqui na cidade, né? Também choveu forte em Pirapora, no norte de Minas. O temporal causou pânico entre a população. Veja só as imagens. A chuva, acompanhada de ventos fortes e granizo, provocou danos e assustou os moradores. O temporal também surpreendeu pessoas que estavam em uma orquestra sinfônica, como mostram imagens gravadas por celular. Houve queda de energia elétrica. A tempestade durou cerca de 20 minutos. Ninguém se feriu. Segundo a prefeitura, centenas de árvores caíram e dezenas de casas ficaram destelhadas. E em Pará de Minas, a chuva também causou estragos. Um dos locais mais atingidos foi o Aeroclube da cidade. A chuva no início da tarde de hoje em Pará de Minas veio acompanhada de ventos fortes. Segundo moradores, o tempo fechou por volta de 1h30 da tarde. O temporal durou cerca de 20 minutos. A água quase entra dentro das lojas, velho, que louco. O vento forte destelhou casas e destruiu coberturas de prédios. Houve também o registro de queda de árvores e muitos galhos ficaram esparramados pelas ruas. O estrago foi ainda maior no Aeroclube da cidade. Parte do teto de um hangar desabou em cima de aeronaves, que ficaram danificadas. Esta foi arrastada pelo vento e ficou de cabeça para baixo. E será que chove amanhã? Veja agora a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o estado. Céu nublado e com pancadas de chuva e trovoadas em boa parte de Minas. O sol aparece entre nuvens e há possibilidade de pancadas isoladas no leste. Umidade do ar em torno dos 60%. Na capital, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Lontra, a temperatura vai de 24 a 38. De 20 a 27 graus em Conquista. Fica entre 12 e 23 graus em Jacutinga. E em Ubá, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Os bombeiros foram acionados nessa tarde para atender a uma ocorrência de vazamento de gás. Uma rua do bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na região metropolitana, ficou isolada durante boa parte do dia por causa do risco de explosão. Foi bem próximo ao Hospital Biocor.
Vazamento de gás assustou os moradores da região no início da tarde dessa segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o problema foi com a tubulação da Gasmig, atingida por funcionários da Copasa que trabalhavam no local. 2 viaturas dos bombeiros isolaram a área e acionaram técnicos da empresa para fazer o reparo na tubulação. Eles conseguiram desligar o registro cerca de 30 minutos depois. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o cano de uma obra estourou e abriu uma cratera no meio da rua. E essa não foi a primeira vez que a obra deu problema, não. Confira aí na reportagem. Um carro da marca Fiesta caiu na cratera. O motorista sofreu fraturas expostas e foi socorrido pelos bombeiros até o Hospital de Clínicas da UFO. De acordo com o secretário municipal de obras, a erosão aconteceu por causa de um cano que estourou de uma obra do loteamento Praça Shopping. Estourou uma rede de água e a rede de água passou entre a camada de asfalto e a terra. Foi lavando e aconteceu aquela erosão. Não tem nada a ver com a chuva? Não, coincidiu os dois fatos, né? Tanto a água da tubulação e a água de chuva também. Não é a primeira vez que acontece problemas nessa obra. No dia 21 de junho deste ano, 2 funcionários foram soterrados. Um deles morreu. A prefeitura é responsável pela fiscalização das obras. Vamos tomar todas as providências cabíveis. A prefeitura vai cobrar e exigir, né, o mais rápido possível para você tomar todas as providências cabíveis dentro da legalidade. A Secretaria Municipal de Obras informou que já notificou a empresa responsável para que seja feito o reparo. Ainda segundo a nota, a Defesa Civil e a Secretaria continuam monitorando a situação. Monitorar só não adianta não, né? Tem que tomar medidas e evitar novos transtornos para as pessoas da cidade. A gente viu que já teve até morte no local. Agora, atenção moradores da região leste de Belo Horizonte. A Copasa interrompeu o abastecimento de água nos bairros Floresta e Sagrada Família aqui em Belo Horizonte para manutenção da rede de distribuição que fica na rua Célia de Souza, esquina com a rua Itajubá, no bairro Floresta. A previsão é de que o abastecimento seja retomado de forma gradativa aos poucos no decorrer da noite de hoje. O telefone da Copasa para emergências é o 115-115. Novidades no caso da morte de um jovem na Boate Hangar, em Belo Horizonte, que aconteceu há cerca de um mês. Um laudo da Polícia Civil apontou a presença de cetamina, um anestésico para cavalos, no corpo do fisiculturista. Ainda de acordo com o laudo, a droga pode causar o desaceleramento das batidas do coração, problemas respiratórios, inchaço na garganta e no rosto, além de provocar alucinações. A família de Alan Guimarães Pontelo, de 25 anos, pede justiça e espera que as circunstâncias da morte sejam esclarecidas o mais rápido possível. O pai da vítima esteve hoje na Delegacia de Homicídios para pedir ao delegado mais informações sobre o processo. Eu estive lá e conversei com ele, olha só. Que a verdade seja dita é o que eu clamo, que eu sei que é o que eu preciso. A confusão que terminou com a morte de Alan Pontelo foi na Boate Hangar, no bairro Olhos d'Água. Na época, testemunhas disseram que o jovem foi agredido por seguranças da casa de eventos pouco depois de chegar ao local, quando foi ao banheiro. O corpo do rapaz ficou com marcas de violência. A camisa usada por ele estava toda rasgada. Um policial que atendeu a ocorrência disse que os seguranças alegaram que o fisiculturista passou mal após uma abordagem e que poderia ter sido vítima de uma overdose pelo uso de drogas. Segundo o advogado da empresa, houve uma denúncia de que Pontelo estaria traficando no local. Uma embalagem com 66 comprimidos de êxtase foi entregue à polícia. Os seguranças alegaram que estavam com Alan Pontelo. Espero que a verdade, que Deus possa realmente mostrar a gente. Se o meu filho estiver errado, vou ficar mais tranquilo. Mas se ele não estiver errado, que eu quero a justiça que seja punido. De acordo com a Polícia Civil, o laudo ainda não é conclusivo, já que não se sabe a quantidade da substância ingerida. A investigação está em andamento. Em Divinópolis, no centro-oeste do estado, 3 pessoas foram presas suspeitas de assaltar um ônibus. As câmeras de segurança do coletivo registraram a ação dos criminosos. Roda. Um passageiro desce do ônibus no bairro Manuel Valinhas, em Divinópolis, e os 2 rapazes entram. Eles vão direto ao trocador e anunciam um assalto. Os criminosos roubam todo o dinheiro e descem do coletivo em poucos segundos.
Logo depois do crime, Reginaldo Tadeu da Silva Correia, de 31 anos, e Marcos Neves de Oliveira, também de 31, foram presos e levados para a delegacia. Ellen Cristina Lacerda, de 33 anos, que, segundo a PM, escondeu a arma usada no crime, também foi detida. Conseguimos localizar nas proximidades do aglomerado conhecido por Mutirão. Quando na rua Bom Pastor, visualizamos 3 indivíduos, deu uma ordem de parada, 2 pararam, um deles empreendeu fuga a pé e com a ajuda de populares conseguimos capturá-lo. Com os suspeitos, a PM encontrou uma réplica de garrucha, canivete e parte do dinheiro roubado. Os autores confessaram o crime e também tem imagens, né, da ação deles. Dentro dos ônibus agora tem câmera. Todos os suspeitos presos já tinham passagem pela polícia. Por tráfico e crime contra o patrimônio. E em Belo Horizonte, um passageiro ameaçou o motorista de ônibus, gente, com um facão. É isso mesmo, a confusão foi após o condutor exigir que ele se identificasse para ter direito à gratuidade da passagem. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança do coletivo da linha 9202, na altura do bairro Jardim América, região oeste aqui da capital. Segundo a polícia, o homem entrou no veículo e se assentou no banco da frente sem se identificar. Ao ser questionado pelo motorista, o passageiro se negou a pagar a passagem e a passar pela roleta. O homem se levantou, arrancou um facão de dentro da roupa e fez ameaças ao condutor. Após uma discussão acirrada, o passageiro desceu do veículo sem pagar. Felizmente, ninguém se machucou. O homem não foi identificado e fugiu. Agora um alerta. Ladrões estão usando uma nova técnica para furtar motos estacionadas nas ruas. 2 jovens foram detidos nessa tarde com a boca na botija, ou seja, em flagrante. Olha só. Isso aí, ó. O novo modo aí que o pessoal está usando aqui, principalmente aqui na área de Contagem, é a terceira peça que nós já apreendemos. Esses 2 indivíduos aqui nós abordamos aqui, eles iriam furtar moto. Eles estão usando essa peça eles colocam na ignição, força a ignição, estoura a ignição e aí eles conseguem ligar a moto. Quer dizer, a segurança, vocês podem trancar a moto, fazer o que for, com isso aqui, eles estouram a ignição e conseguem levar a moto. Até XRE. Limpo, só pega o motor de dentro e vende, as peças eles vendem. Então hoje nós abordamos eles, graças a Deus, nós chegamos antes e evitamos mais um furto aí a motocicleta aqui na área de Contagem. Nós vamos fazer, infelizmente não podemos fazer nada conduzir porque eles não fizeram nenhum tipo de crime. Mas nós estamos vendo aqui que a moto dele aqui está com alguns apetrechos aí fora do padrão, então vai ser multado. É duro, né? Se você fez um registro que pode virar notícia ou tem uma sugestão de matéria para a gente, mande para o WhatsApp da TV Alterosa. O nosso número é esse aí, o 98814-1360. Voltamos em instante. A Defensoria Pública de Minas Gerais está fazendo um mutirão de reconhecimento de paternidade. A inscrição para o projeto Direito a Ter Pai pode ser feita até o dia 13 de outubro. O programa já promoveu quase 38 mil atendimentos. A nova edição, no dia 27 deste mês, vai acontecer em Belo Horizonte e também em outras 38 comarcas do estado. A Defensoria Pública vai contar com a parceria de um laboratório para a realização dos exames de DNA. No mesmo dia, caso o suposto pai não reconheça espontaneamente a paternidade. Os resultados dos exames saem no dia 1º de dezembro. Se o exame for positivo, vai ser lavrado um termo de reconhecimento da paternidade. Nesse termo, também nós podemos definir a guarda, as visitas do pai, os alimentos. E esse termo será encaminhado ao Centro de Reconhecimento da Paternidade, homologado pela juíza, encaminhado ao cartório. Para participar, a mãe da criança ou a pessoa maior de 18 anos em busca do reconhecimento da paternidade deve fazer o cadastro até o dia 13 deste mês na Defensoria Pública, com a certidão de nascimento, carteira de identidade e CPF, além do endereço completo da mãe e também do suposto pai. Logo depois da inscrição, que pode ser feita pela mãe ou pelo filho, o suposto pai é notificado. No convite, a Defensoria Pública já avisa que se ele não comparecer, todas as medidas judiciais serão adotadas para o reconhecimento da paternidade. E se ele participar do mutirão cedendo o sangue
sangue para o exame de DNA e depois desistir de saber o resultado, mesmo assim vai ser responsabilizado legalmente. No dia da abertura do exame, se ele não comparece na Defensoria Pública, esse termo que ele já assinou será encaminhado ao cartório, em caso o exame seja positivo, para a verbação no registro. Depois do reconhecimento, que ele termo seja verbado lá, ela pode sim entrar com uma ação para requerer os alimentos para aquele filho menor. A defensora explicou ainda que o mutirão tem o foco na proximidade entre pais e filhos. É garantir aquele direito à convivência familiar, tanto para aquela criança, ou adolescente, ou até mesmo adulto. Outras informações sobre o mutirão você encontra em nosso site. Acesse aí www.alterosa.com.br. O Jornal da Alterosa termina aqui. Uma ótima noite para você. Tchau.